Se ninguém falou de lucro real para essa pessoa, você é comerciante, eu tenho certeza que você está mal na fita. Quando você migra, você entra num contexto de organização operacional que boa parte dos nossos clientes aqui mudam totalmente a visão sobre o negócio deles. Olá, meus amigos, eu sou o Lucas, esse aqui é o Elton e sejam bem-vindos a mais um Simplificando Seu Comércio. E hoje eu vou te falar, hein? O nosso tema é um tema maravilhoso. É um tema que eu vou te falar, hein? Se você não conhece esse tema, você tá mal na fita. É real, né? Se a pessoa não é aprofundada no lucro real, falei do tema, né? Já contou aqui. Se a pessoa não está aprofundada, não entende, se ninguém falou de lucro real para essa pessoa, você é comerciante, eu tenho certeza que você está mal na fita. Com certeza. Esse é um tema que me agrada muito, inclusive, porque a maioria dos clientes que a gente trabalha aqui de comércio, todo mundo é lucro real aqui pra gente. Então é um tema que eu tenho mais profundidade, tema que eu tenho um conhecimento grande, e eu diria que talvez esse seja o melhor vídeo que a gente tenha por aqui. Então, com certeza. Vamos lá. Vamos nessa. E quais são os problemas que a gente vai resolver hoje aqui, que você trouxe pra gente resolver? O problema do lucro real principal para o comerciante ele é o regime mais interessante na maioria dos comércios. É o mais vantajoso, é o mais financeiramente viável, só que a maioria dos comércios e empresários de comércio não entram no lucro real por conta de medo. Tá bom. Medo, receio, porque realmente é um regime tributário diferenciado, é um regime que demanda uma composição documental maior, tem que estar organizado para fazer, e é um regime que a gente sabe que as informações são mandadas para o governo de forma eletrônica. Então, assim, eu não diria medo, mas eu acho que tem que ser organizado para estar no lucro real. Exato. A gente tem cliente aqui que a gente pega com um simples absurdo, e já deveria ter saído do lucro real há anos, assim, e está pagando um simples super alto, por conta dessa questão ali de medo, de receio sobre o lucro real e tal. Exato. E daí a gente faz um trabalho que é muito simples, né? É convencer o cliente de que é o melhor, trazer segurança, dar segurança para ele de migrar, e terceiro, ter um plano para ele. Com certeza. Passo a passo, o que ele precisa fazer ali para evoluir, porque não basta só migrar. Quando você migra, você entra num contexto de organização operacional que boa parte dos nossos clientes aqui mudam totalmente a visão sobre o negócio deles, sobre a gestão. Tem que montar um plano de ação todo bem estruturado para poder se adequar às necessidades, né? De fato, realmente. Então, vamos primeiro explicar para o pessoal o que é necessário de entender sobre o lucro real? Então, de uma forma simples, meus amigos, eu vou explicar o lucro real do jeito mais simples que eu entendi. Vou mudar o método. Olha só, Simples Nacional e lucro presumido, eles trabalham com poucas variáveis. Por exemplo, o Simples Nacional, você paga o imposto baseado no faturamento bruto ali. Então, faturamento bruto, você paga uma alíquota ali, onde vai ficar os impostos ali, estaduais, federais e municipais. O lucro presumido também é baseado no faturamento. Seu imposto de renda e contribuição social, você paga ali baseado. E o lucro que ele dá é também presumido. Então você não precisa necessariamente guardar notas e tal. Isso é importante para você guardar por outras razões fiscalizatórias e tal, mas não por conta de tributo. Porque ele já presume que quando você é comércio, o seu lucro presumido é 8%. E quando você é venda, o seu lucro... Quando você é comércio, o seu lucro presumido é 8%. E quando você é serviço, seu lucro presumido é 32%. Ele não quer saber de olhar suas notas ali. Ele se baseia nisso. Significa que eu não tenho que fazer balanceio diário. Tudo isso todo mundo tem que fazer. Os procedimentos de contabilização são importantes para todas as empresas. Mas o lucro presumido, ele é mais simples porque não acarreta tributos essas despesas. Então, assim, no lucro real é tudo diferente. Ele quer saber nota a nota, gasto a gasto que você teve, e você tem que ter toda a composição documental desses gastos conforme a legislação.
Tem uma legislação densa sobre imposto de renda de pessoa jurídica que você tem que seguir à risca ali. Então, eu diria que o lucro real é o regime mais complicado, mais complexo por conta disso. Porque você tem que ter como comprovar todos os teus gastos ali dentro de uma legislação. Então é basicamente isso. Só que quando você fala simples, lucro real e lucro presumido, eu diria que basicamente você está falando ali o que diferencia eles é só sobre dois impostos, que é o imposto de renda e a contribuição social. Tem outros impostos, PIS, COFINS, ICMS, contribuição previdenciária patronal, que é o INSS, parte empresa. Todos esses impostos têm um jeito diferente de ser apurado se você tiver no simples, no lucro real, no lucro presumido. Entendeu? Mas basicamente o que faz diferença nele, no lucro real, vamos falar de lucro real, é que nele você tem que ter toda a documentação organizadinha. Então carece de uma organização empresarial. Isso aí, legal. E assim, vamos pro principal aqui. Quais são os detalhes que uma empresa tem que entender para saber se ela pode ir para o lucro real? O que é principal? Então, primeiro, eu sempre gosto de falar de qual é a boa do lucro real. A boa do lucro real é o seguinte, se você tem uma empresa que tem muito volume de venda, um comércio que tem muito volume de venda e uma margem pequena, cara, certamente você vai ser mais interessante no lucro real. Se você é uma empresa que tem muitos produtos que são isentos e monofásicos, substituição tributária, provavelmente você vai estar com mais vantagem se você estiver trabalhando no lucro real também. E vamos lá, a gente separou 3 passos aqui para dizer o que você precisa fazer, o que precisa ser feito para você migrar para o lucro real. Então vamos lá, 3 passos. Primeiro, tem que conhecer o seu contexto operacional, conhecer o teu nicho de produtos e ter os teus números. Dentro do método da BRG aqui, a gente pontuou esses 3 aqui. Então vamos lá, conhecer o teu contexto operacional. Saber se a sua empresa é organizada ou não, se você tem um financeiro estruturado, saber se você cumpre os requisitos mínimos para trabalhar no lucro real, saber esse contexto todo administrativo e operacional aos olhos do lucro real. Segundo, conhecer o seu nicho de produtos, saber qual margem você aplica, entender quanto dos teus produtos são isentos ou monofásicos, entender o tipo de produto, enfim, todos esses detalhes, NCM, se ele é isento, o markup que você usa, tudo isso vai fazer diferença na hora da gente saber se é interessante você ir para o lucro real. E o último é ter os teus números, saber sua lucratividade, se você tem períodos sazonais, que isso é importante, períodos onde você lucra mais e lucra menos, se você tem dados coerentes, porque muitas vezes a gente vai no cliente e o cliente no sistema ele tem um dado excelente, você fala tudo ótimo, mas se você for testar na prática, não condiz, porque o dado do sistema não é errado, é incoerente. Então você tem que dar um passo atrás, ver essa implantação sistêmica, quais são as falhas que estão sendo cometidas ali e tal. Então, há uma complexidade nisso tudo. E dentro do nosso método, a gente faz isso pontualmente. A gente primeiro entra na fase 1, depois na fase 2, depois na fase 3, e assim o cliente vai desenvolvendo naturalmente. Maneiro. Então, assim, os mais relevantes disso aí, né, eu diria que seria a parte de produto, de margem e tipo de produto, assim. Beleza. Pô, se você tem uma margem baixinha, a tendência é lucro real. Se o seu produto, cara, tem muito produto ST, monofásico, isento, como um supermercado, por exemplo, é batata, eu não preciso nem analisar nada a fundo, porque certamente vai ser muito mais vantajoso o lucro real. Simples nacional, só se você tiver com faturamento bem baixinho ali, na casa de 100, 120, 130 mil por ali, talvez seja mais vantajoso no simples, Show. mas de um modo geral é lucro real. Beleza. E antes de migrar, antes de iniciar esse processo migratório, quais são os cuidados principais que a empresa tem que tomar? Pô, isso é muito legal, cara. Isso é um pouco filosófico, porque cada empresa tem o seu método, certo?
Certo. Mas eu acho que antes de migrar, você tem que ter... A gente sempre pontua 3 coisas para ter as coisas principais. É bom observar várias coisas, mas vamos falar das 3 aqui. Você tem que entender que a contabilidade é que deve liderar esse processo de migração. Segundo, você tem que entender as suas rotinas mensais. Quais são as suas obrigações. O que você, como empresa, tem que fazer. E, por último, você tem que se proteger. Você tem que entender um pouco do assunto. E, infelizmente, você não tem como garantir que tudo vai acontecer. Você tem que saber fazer perguntas, saber questionar os pontos e tal. Então, o que eu acho mais importante, e quando eu falo da contabilidade liderar, é porque a gente encontra muito cliente que ele já chega com algumas ideias, mas de coisas que ele nunca teve experiência, que ele não sabe. Ele olha o fator mais de compra e venda, mas ele não sabe que tem alíquota interestadual, ele não sabe que tem um monte de outros complicadores ali, que tem ST, que tem fundo rural, que tem um monte de coisas ali envolvida na apuração dele. Então, assim, ele não tem como ser o líder desse processo. Então, você tem que ver com a contabilidade como é que é o método de implantação, de migração do lucro real. A rotina mensal é: quais são as minhas obrigações? O que eu tenho que fazer como obrigação na empresa? O que eu tenho que observar da parte que me cabe, da parte que cabe à contabilidade? E o se proteger é entender essas coisas. Não adianta você saber que tem uma coisa para fazer ali. Você tem que saber por quê. Vou falar um SF. Você tem que entender o que é uma SF, que é uma escrituração contábil fiscal. Você tem que entender qual é o período dela. Quando passar do período ali, você tem que perguntar: cadê meu protocolo da SF? Cadê o relatório? Então tem coisas que você tem que entender para você não ser pego de surpresa, para você gerir a sua empresa. E gerir passa por acompanhar esses números também. Certo? Aí, perfeito, perfeito. Vamos lá, então. As perguntas mais frequentemente feitas, né? Qualquer momento é o momento ideal para um comércio ir para o lucro real? Qual é o momento que seria ideal? Então, momento de ir para o lucro real é, via de regra, em janeiro. Para você mudar de tributação é sempre em janeiro. Só que dependendo da situação em que você esteja, se você estiver numa situação extremamente crítica, a gente tem formas de fazer você já operar no lucro real, mas geralmente não com esse mesmo CNPJ. Então tem que ser feita uma migração para um novo CNPJ, tem que pesar um monte de fatores ali, custo-benefício e etc. Então, assim, tem que ser analisado. Certo, certo. E por que o lucro real é mais fiscalizado do que o simples? Então, isso é bem legal, eu gosto sempre de dar esse exemplo. No Simples Nacional, o governo ele fala assim, ó: cumpre as obrigações e deixa os seus livrinhos e as suas obrigações acessórias guardadas aí. Porque se eu te fiscalizar, eu vou querer que você me mostre tudo direitinho. No lucro real, ao contrário, tudo já vai eletronicamente para o governo. Ele não precisa que você mande documento lá. Então é tudo no ambiente SPED enviado. Notas de compra, notas de venda, apuração de imposto, o que você botou isento, o que você botou monofásico, o que você se valeu de benefício fiscal. Então é muito mais fácil para ele fiscalizar um dado que ele já tem na mão, já tem lá digitado, do que um dado que está na mão do cliente e ele precisa pedir, olhar, analisar ali empiricamente. Legal. Certo? Legal, beleza. Então, acho que é isso, né? É isso. Tem mais alguma coisa pra pontuar? Para finalizar, é o que eu sempre falo. Se você tem problemas, se você está incomodado com tributo e etc., você vai se munir de informação, pede informação, vai buscar se empoderar de informação para você tomar as melhores decisões. Então não adianta ficar fugindo, que é a característica natural de comerciante. Sim, De isso comerciante não, de pessoas mesmo. Quando você não entende uma coisa, sua tendência é fugir dela. Mas a ideia não é fugir, é se aprofundar para fazer evoluir. Então, é isso. Eu acho que o papo foi bacana. Com certeza. A gente falou, vamos resumir, né? A gente falou rapidamente qual é a boa do lucro real. Falamos
o que você tem que fazer, o que tem que observar antes de migrar, o que tem que tomar cuidado quando migrar, as perguntas mais frequentes aí, e eu acho que foi um papo bacana, né? E Isso aí, perfeito. é isso. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Um abraço e até a próxima.